O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, versículo 23 a 28. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus acalma a tempestade. É o relato bíblico que nós lemos, que tem uma mensagem muito importante. A mensagem que mostra que Jesus está no barco com os discípulos. O barco, inicialmente, nós podemos ver como um símbolo que se refere à igreja. A igreja é essa barca onde tem Jesus nessa barca. E essa barca passa por tempestade enquanto faz a sua história no mundo. São muitas as tempestades em tantos tempos pelas quais a igreja passa. Então podemos ver nossas comunidades e ver a igreja como um todo, percebendo que tempestades são estas. Então a gente pode ir pensando em tantas tempestades, por exemplo, estamos passando uma tempestade muito difícil, né? Que é essa pandemia mundial. Então, hoje nós somos convidados a renovar a nossa fé no Senhor como cabeça da igreja e rezar por ela. Jesus está na barca, Jesus permanece na barca e nós devemos rezar pela igreja para que ela se mantenha firme em meio a essas tempestades. Também podemos ler nesta barca, a barca da nossa vida. O Senhor está também no barco da nossa vida. Nós não vamos só nesse mar. No entanto, em alguns momentos, nós não percebemos essa presença do Senhor. Ele parece estar dormindo e as ondas, as dificuldades, as contrariedades parecem agitar o mar e o barco. Então, quais ondas são estas? Quais são as tempestades da minha vida? Você consegue localizar hoje tempestades pelas quais a sua vida passa? Os discípulos acordam o Senhor. Eles vão falar com Jesus, não tentam resolver sozinhos algo que os sobrepassa. Então, nós também devemos fazer como os discípulos, porque muitas vezes nós queremos resolver os problemas e contar apenas com as nossas próprias forças. Mesmo na hora em que a gente mais passa por dificuldade, nós achamos que podemos resolver coisas que são maiores do que nós. Não devemos continuar nos enganando. Devemos confiar que o Senhor está na barca e que o Senhor já está agindo. Devemos reconhecer a sua presença e que Ele tem a força de serenar todas essas contrariedades que nos afetam, essas forças que nos arrastam, essas águas que parecem querer encher a nossa barca, essas tempestades que sopram e batem na direção contrária ao nosso seguimento do Senhor. Então, hoje nós podemos dirigir a nossa prece como os discípulos dirigiram. Eles disseram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Ao levar ao Senhor a situação, os discípulos, eles transformam a vida e até a morte em oração. E é a isto que nós somos convidados. Levar ao Senhor as situações difíceis da nossa vida, as contrariedades, as dificuldades de segui-lo. Levar ao Senhor para transformar tudo isso em oração. Portanto, hoje somos convidados a aprender a orar, aprender a suplicar ao Senhor, expressar de todo o coração tudo aquilo que estamos vivendo ao Senhor em diálogo. O Senhor é aquele que acalma o mar. A resposta de Jesus foi: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé?
Jesus questiona então esta fé dos discípulos. E ele quer, assim como aos discípulos, nos levar além na fé, fazer uma experiência de crescer na fé. Fazer a experiência que estamos nas mãos do Pai através de Jesus. Depois, quando Jesus acalma o mar, todos ficam impressionados e dizem: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O convite é a orarmos, a conhecê-lo mais, para que cresça a nossa fé, a nossa admiração por ele. Experimentarmos a sua força, a sua presença, que são salvíficas. É a isso que o Senhor nos chama hoje, a nos confiarmos em suas mãos e, sobretudo, nos lançarmos na oração, sobretudo quando as situações contrárias nos ultrapassam, são mais fortes do que nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.